tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Saudamos as emissoras da Boa Vontade. Nós estamos agora em conexão nacional para os esclarecimentos à luz do amor do Cristo de Deus dentro da quarta revelação, a religião divina. E vamos com esta saudação legionária levar muita força a você. Vamos juntas e vamos juntos saudar a presença do Mãe Pai de todos nós. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A religião do terceiro milênio ensina a todos nós sobre a eternidade da vida, sobre o fato da nossa origem ser espiritual. A partir desta compreensão, tudo se transforma. Transforma-se a nossa visão das coisas, muda e deve mudar mesmo a nossa conduta, além do conforto que se estabelece na nossa alma a partir do conhecimento espiritual. Só que, para algumas pessoas, a palavra espírito traz uma série de receios. Como lidar com esse sentimento e compreender a realidade espiritual? Como aprender sobre esse assunto e ajudar alguém próximo que tem medo ainda a lidar também com este tema? Vamos falar hoje, respondendo as perguntas da nossa audiência sobre esse tema. Quem está conosco é o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião divina. Obrigada por estar conosco, lhe saudamos. Deus está presente, irmão Alain Mateus. Eu que agradeço a oportunidade, Angélica, e todos que nos acompanham. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Vamos já à primeira pergunta, vem de Macapá, no Amapá, feita pela Júlia Ribeiro. E a questão da Júlia é a seguinte: por que sentimos medo das coisas espirituais se nós também somos espíritos? Como entender melhor este tema? Sim, Júlia, nós ainda sentimos medo, a humanidade no geral ainda sente medo das coisas espirituais, em especial por dois fatores. O primeiro deles é o necessário esquecimento para renascer na Terra de que tínhamos uma vivência e uma convivência no mundo da verdade. Pelo estágio de amadurecimento terreno, esse estímulo de buscarmos essa natureza divina ainda não acontece plenamente. E sobre esse necessário esquecimento, a gente traz os destaques que o Irmão Paiva Neto nos dá a oportunidade de ter, do Dr. Raymond Moody, no livro Os Mortos Não Morrem, na página 182 dessa publicação, no subtítulo Experiências de Quase Morte EQMs. O Dr. Raymond é um filósofo e pesquisador desse tema, e aqui neste trecho ele comenta os diálogos socráticos acerca da reencarnação trazidos na obra A República de Platão. Então vamos a este trecho, abrir aspas. De acordo com Platão, a alma vem ao corpo físico de um reino superior e divino do ser. Para ele, é o nascimento que é o dormir e o esquecer, uma vez que a alma, ao ser nascida no corpo, vai de um estado de maior consciência para um bem menos consciente. E nesse meio tempo, esquece a verdade que sabia no estado anterior, fora do corpo. Então é necessário esquecimento para que a nossa evolução presente não seja interferida, inclusive, pelos erros de encarnações anteriores, e porque a gente vem de uma dimensão de uma consciência, uma vibração maior, para uma dimensão de uma consciência menor, de uma vibração mais pesada. Então ainda há esse receio, mas precisa haver o despertamento dessa consciência espiritual cada vez mais em humanidade. Um outro fator, minha irmã, é o fator cultural. Por estar ainda muito apegada aos cinco sentidos materiais, a humanidade gerou um conceito de que o contato com a espiritualidade, a vida no mundo espiritual seja algo fantasmagórico, de assombrar, de causar medo. E nesse contexto existe um desafio também gerado pelas religiões na Terra. E sobre esse desafio, a gente traz um destaque das palavras do Irmão Paiva Neto, na página 362 das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em seu volume 1º, no subtítulo O Grande Equívoco da Humanidade, onde escreve o autor. O grande equívoco da humanidade é viver como se após a morte nada houvesse.
Revelam os mentores espirituais que um dos maiores dramas na pátria da verdade é a chegada de multidões livres das algemas da carne, mas completamente ignorantes do que seja o mundo invisível. É uma terrível falha das religiões na atualidade, fechar aspas. É uma falha que ainda gera desafios na vivência terrena e desafios na chegada ao mundo espiritual. Para buscar entender melhor o tema, minha irmã Júlia, como você almeja, é importante a gente estabelecer de forma ecumênica estudos de fontes seguras que tratam dos assuntos da espiritualidade, inclusive a começar pelo próprio Evangelho, Apocalipse do Cristo de Deus, que quando entendido em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Divino Mestre, que em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Quando estudamos a Bíblia Sagrada sob este prisma, ela se torna um compêndio de sabedoria sobre a vida eterna e de conhecimento espiritual para nós também. E uma obra do escritor Paiva Neto que nos traz bastantes esclarecimentos, nos desperta consciência sobre o assunto, é a obra Os Mortos Não Morrem, da qual destacaremos ainda outros trechos nas respostas de hoje. E outro fator importante além do estudo é a vivência do contato com a espiritualidade bendita, através da oração, do exercício da intuição, da qual nos ensina o irmão Bezerra de Menezes, na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a religião divina, que a intuição é a maior ferramenta mediúnica que nós possuímos, portanto, uma fundamental ferramenta de contato com a espiritualidade superior, de tomada das melhores decisões em nossa existência. E o exercício das boas obras, na consciência de que em todos esses momentos nós temos o imprescindível amparo e a presença da espiritualidade superior no nosso dia a dia. E uma importante ação que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo realiza, e agora nos meios digitais, no período da pandemia, todo o segundo domingo de cada mês, é a cruzada do Novo Mandamento de Jesus, em homenagem ao anjo da guarda às 10 horas da manhã, onde temos a oportunidade de obter um conhecimento espiritual ainda maior e de nos aproximar das almas benditas que estão presentes nos nossos destinos na Terra, nos ajudando a ter com Cristo de Deus, a começar pelos nossos anjos guardiães. Para saber mais sobre essa e outras ações promovidas pela Religião do Amor Universal, acesse www.religiãodedeus.org. A gente agradece mais uma vez a Júlia, diretamente de Macapá, no Amapá, e agora traz a questão da Bárbara Leiros, que é da cidade do Rio de Janeiro. E a questão da Bárbara é a seguinte, irmão Alain Mateus. Eu tenho medo de espíritos, ela conta, mesmo de entes queridos que já partiram. Eu já fiz tratamento com uma psicóloga para lidar com o medo de ver espíritos pela casa quando alguém desencarna. Hoje estou melhor porque conheci a religião divina e tenho aprendido cada vez mais. Mas como posso superar de vez esses medos sobrenaturais? Sim, Bárbara, que interessante que você já está trabalhando na direção de superação desses medos, já os está vencendo para estabelecer um contato ainda maior com o seu anjo da guarda, os amigos da espiritualidade superior que estão dispostos por Jesus na Terra para nos ajudarem, inclusive os nossos entes queridos que nos antecederam na marcha ao mundo espiritual. Sobre a necessária superação deste medo, a gente destaca as palavras do irmão Paiva Neto no livro Os Mortos Não Morrem, mais precisamente na página 352, dentro do subtítulo A Bíblia Sagrada diz que Jesus não morreu, onde o autor, em primeiro lugar, fala da ressurreição do Divino Mestre, da vitória do Cristo sobre a morte, e mais à frente ele nos esclarece, abre aspas, os próprios espíritos de nossos entes queridos continuam vivos. Ainda são poucos os indivíduos que possuem o dom divino desenvolvido para visualizar os seres desencarnados. E quantas vezes as almas se aproximam de nós e as afastamos cruelmente temerosos pelo ridículo medo de, entre aspas, fantasmas. Temor devemos ter para argumentar dos obsessores,
espíritos malignos que desejam o nosso mal. Porém, os seres trevosos jamais alcançarão seu intento, nem mesmo se aproximarão de nós, iluminaremos pelo bem, se nos mantivermos com a sintonia elevada aos espíritos divinos, nossos anjos guardiães, almas benditas, numes tutelares. Essa é a grande lição que reforço em minha obra, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível de 2018, fechar aspas. Então, minha irmã, a gente vê que a perda desse medo é algo gradativo e que você já está efetuando em sua existência. E quanto mais haver a perda desse medo, mais você vai se aproximar com os amigos da espiritualidade superior e mais imune você estará às influências solertes do astral inferior. Por isso não precisa ficar se cobrando de maneira exagerada, porque ainda tem uns resquícios desse medo, porque já avançou bastante. E continue se aproximando da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, reforçando as suas ações. Você se identifica com essa casa bendita, com os ideais que ela leva ao seu coração e te conduzirão a muitos esclarecimentos, a muitas superações e muitas vitórias ainda no tempo certo, de acordo com o amadurecimento diário que a gente vai promovendo no bem. Nós, pregadores ecumênicos da religião do amor universal, estamos à disposição para lhe ajudar a cada etapa nessas conquistas espirituais, na vivência desses divinos. Nós agradecemos mais uma vez a participação da Bárbara Leiros, do Rio de Janeiro, e agora a irmã Maria Guimarães, da cidade de Jacareí, interior de São Paulo, que tem a sua pergunta respondida. Chegou o momento. Obrigada, viu, irmã Maria Guimarães? E ela conta o seguinte: se estivermos, já uma pergunta, se estivermos mal acompanhados espiritualmente, é possível que as entidades de baixa vibração, ou mesmo espíritos desencarnados que não gostam de nós, possam nos prejudicar? De que forma? Sim, é possível, minha irmã, que essas entidades possam sim nos prejudicar, por isso que é importante, até conforme comentávamos anteriormente, nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, em seu volume 1º, o livro de autoria do irmão Paiva Neto, as religiões cumprirem cada vez mais o seu papel de esclarecimento espiritual de toda a humanidade. Então, é possível que essas almas sim nos prejudiquem de acordo com aquilo que estivermos pensando, sentindo, falando e agindo. Se forem pensamentos elevados e ações de cunho elevado, nós não só não seremos prejudicados por essas entidades, como as afastaremos do nosso caminho. Agora, se forem palavras, se forem sentimentos, se forem ações de baixa vibração, a gente pode criar uma afinidade vibracional com essas almas ainda ignorantes e elas podem nos prejudicar, mas de acordo com a nossa permissão e com aquilo que estivermos buscando espiritualmente no mal. Por isso que o presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na obra A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, na página 123, nos traz importantes esclarecimentos como agem esses espíritos ainda ignorantes e como nós podemos nos proteger das suas ações. O subtítulo é, entre aspas, Lobo Invisível, combate-se com oração fervorosa. E ele nos escreve: o abrir aspas, lobo, aspas, caracterizado por um espírito obsessor, geralmente é muito mais atuante do que os, entre aspas, lobos reencarnados. E além disso, com a vantagem para ele de ser invisível. Como costuma agir? De várias formas. Eis uma bem comum. Começam a brotar ideias estranhas na cabeça do indivíduo. A pessoa imagina então que está conversando sozinha, que nada. Uma caterva de almas trevosas à sua volta põe-se a, entre aspas, soprar nos seus ouvidos apelos que não deve atender por serem maus. Para a defesa contra tal qualidade de seres ainda inferiores, só existe uma solução. Quem o revela é Jesus, no seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 21, abrir aspas. Para esse tipo de espírito, só muita oração e vigilância, fechar aspas.
Não me canso de repetir que é essencial em todos os momentos da vida cultivar o hábito da oração. Já lhes disse que não tomo uma decisão sem antes elevar o pensamento a Deus. E mais, quem tem juízo não vai dormir sem fazer a sua súplica aos espíritos do bem, às almas benditas. E mais à frente o autor reforça a importância da vigilância, das boas obras, das ações generosas em todos os ramos do saber humano. E ao final deste trecho, dentre as 7 campanhas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo lançadas pelo irmão Alziro Zarur, o irmão Paiva destaca as 3 primeiras, a do bom pensamento, da boa palavra e da boa ação, que chamamos na religião divina de sintonia tríplice com o Cristo de Deus. Por isso, minha irmã, é importante olhar em nós o motivo pelo qual nós atraímos essas presenças espirituais ainda atrasadas, que desafios interiores nós estamos enfrentando. Então, a partir da origem e da análise desses desafios interiores, nós podemos trabalhar a nossa renovação a partir do direcionamento oferecido pelo Cristo de Deus. E quando nós nos renovamos no bem, nós não só não seremos mais influenciados por essa categoria inferior de espíritos, como nós os afastaremos do nosso caminho ou serviremos de exemplo, de referência para que esses espíritos se regenerem, sejam amparados pelos postos de socorro, pelas equipes socorristas que existem no mundo da verdade e possam ser guiados, pautados por novos caminhos do bem e encontrarem um destino melhor para as suas existências. Por isso que é importante cotidianamente nós trabalharmos para que os nossos lares se constituam igrejas familiares da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. São lares que se valem da força da oração, do estudo e da vivência dos ensinamentos do Cristo de Deus, compartilham essa força recebida na religião do amor universal com outras famílias que enfrentam seus desafios em humanidade e assim adquirem uma proteção espiritual ainda maior para os seus lares e para os seus corações. Se você quiser saber mais como tornar o seu lar uma igreja familiar da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, entre em contato com a Central de Relacionamento da Religião Divina. O WhatsApp é o código 11 99 603 1330. Código 11 99 603 1330. Nós agradecemos a todos os que participaram hoje com suas perguntas. Lembramos, o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo vai ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, exatamente no horário das 10, em Conexão Nacional pelas emissoras da Boa Vontade. Participe pelo WhatsApp, código de área 11 99831 8195. Agradecemos a ele, a todos na audiência, às emissoras da Boa Vontade. Nos despedimos deste momento com a saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.